Você sabia que pode controlar o coração de um homem apenas tocando seu orgulho? Mas você realmente sabe o que isso implica? Hoje vou revelar um segredo obscuro sobre como o ego masculino funciona. Um segredo que muitos homens temem e que poucas mulheres entendem. Se você dominar isso, ele te amará como nunca antes. Mas há um preço que você deve estar disposta a pagar. Você está pronta para conhecer a verdade? Muitos pensam que os homens só se sentem amados quando você dá a eles o que querem. Mas o que na realidade eles anseiam é algo muito mais profundo. O amor, o respeito, até mesmo a lealdade podem ser obtidos através de um caminho inesperado. Mas tudo começa com um princípio simples: tocar seu orgulho. O que vou mostrar mudará completamente a forma como você vê os relacionamentos e, acredite em mim, mudará sua vida também. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, entendeu que o ego masculino é um campo minado, mas também seu ponto mais fraco. O orgulho de um homem é como um castelo de cristal. Parece indestrutível, mas com a abordagem correta, você pode quebrá-lo. Não falo de humilhação ou manipulação, mas de compreender a psicologia por trás de seu orgulho. Você quer saber como pode usar isso a seu favor? A maioria das pessoas se engana ao tentar entender as emoções masculinas. O orgulho não é apenas um obstáculo, é uma oportunidade. Se você o tocar de maneira estratégica, pode fazer com que esse homem te ame mais intensamente do que imagina. Mas o que acontece quando esse ego se vê comprometido? Como realmente um homem reage quando seu orgulho é colocado em jogo? Te asseguro que é muito mais complexo do que você pensa. O que vou compartilhar hoje não é mágica nem truques baratos. É uma estratégia baseada em princípios de psicologia profunda, algo que se utiliza em terapias de casal, em negócios e em relações interpessoais. Se você conseguir compreender isso, terá a chave para transformar a maneira como os homens se relacionam com você. Vou guiá-la passo a passo, mas apenas se você estiver disposta a deixar para trás o que acreditava saber sobre os homens. Você está preparada para dar esse primeiro passo? O ego masculino é uma construção delicada. Em seu núcleo não está cheio de orgulho vazio, está cheio de inseguranças, medos e desejos ocultos. Os homens buscam validação constante, não apenas por suas conquistas, mas pelo que pensam que outros pensam deles. Tocar esse orgulho não significa destruí-lo, mas compreender sua fragilidade. E esse é o primeiro passo para estabelecer uma conexão mais profunda e autêntica. Imagine que você tocou esse ponto sensível. Como você acha que ele reagirá? Muitos pensariam que fugiria ou ficaria na defensiva, mas na realidade algo muito mais interessante acontece. Seu orgulho está ferido, mas é nesse momento quando mais te busca, quando mais te necessita. Nesse instante, você pode decidir. Você o ajudará a curar ou o deixará cair mais profundamente? Reflita. Você se atreveria a desafiar o ego dele para se aproximar mais de seu coração? O orgulho de um homem, embora pareça inquebrantável, é como um escudo de papelão. Um escudo que se fortalece com cada elogio, mas desmorona com uma pequena rachadura. Carl Jung entendia isso como uma manifestação de sua sombra, essa parte oculta da psique que teme ser vista como fraca ou vulnerável. Ao fazer com que um homem enfrente seu orgulho, na realidade você está ajudando-o a enfrentar sua própria vulnerabilidade. O verdadeiro desafio não é ferir seu orgulho. O verdadeiro desafio é usar esse momento de vulnerabilidade para abrir uma porta para um relacionamento genuíno. Aqui é onde a mágica acontece. Quando você pode sustentá-lo em seu ponto mais fraco e, em vez de se afastar, oferece a ele um espaço para curar. Isso é o que constrói um amor verdadeiro. Um que não depende das aparências ou da superficialidade, mas da aceitação mútua. Agora, como você pode fazer isso de maneira efetiva? A chave está na sutileza, em não fazê-lo sentir que você está manipulando, mas em fazê-lo ver que você o compreende em um nível profundo. A maneira como você se aproxima, como reage e as palavras que escolhe são cruciais. Não é uma questão de jogo mental, mas de comunicação emocional real. Com esse conhecimento, você pode mudar a dinâmica de qualquer relacionamento. E o melhor é que ele não verá isso chegando. Este é o momento em que você deve decidir.
Continuará alimentando as regras convencionais ou se atreverá a explorar uma abordagem mais profunda? Os homens não precisam da sua submissão, precisam da sua compreensão. E quando você consegue ver além do orgulho, poderá acessar uma parte dele que poucos têm o privilégio de conhecer. Mas para fazer isso, primeiro você deve estar disposta a desafiar sua própria compreensão do amor. O ego masculino não é apenas uma barreira, é um reflexo de seus medos mais profundos. Muitos homens vivem em constante temor de serem percebidos como fracos. Jung chamou isso de sombra. A sombra, embora muitas vezes rejeitada, tem o poder de se transformar em uma fonte de força se for manejada corretamente. E é aqui onde sua habilidade para tocar esse ego pode trazer uma das transformações mais significativas da vida dele. O que a maioria não entende é que quando um homem se mostra vulnerável, está dando a você seu maior poder. É um ato de confiança, embora nem sempre pareça assim. Quando você atravessa a barreira de seu orgulho e permite que ele seja vulnerável, entra em um espaço onde as emoções reais começam a fluir. Aqui já não há máscaras, apenas a pessoa que realmente é. E esse é o momento em que o amor pode florescer. O respeito mútuo em um relacionamento nunca se constrói a partir do ego, mas a partir da vulnerabilidade. Se você fizer isso direito, não apenas conseguirá que ele te ame, mas que te respeite mais profundamente. O respeito verdadeiro não é produto da admiração cega, mas de uma aceitação autêntica das imperfeições do outro. Aqui é onde o ego perde força e a conexão se converte em algo mais significativo. O desejo masculino está intimamente ligado à sua autoestima, e sua autoestima, em grande medida, se constrói ao redor de seu orgulho. Quando você toca esse orgulho de maneira estratégica, está tocando seu desejo mais profundo: ser visto, ser reconhecido. Os homens não buscam apenas ser admirados, buscam ser entendidos. O desejo que se desencadeia quando você pode compreender o ego dele dessa maneira é o desejo de um amor que transcende o físico. O que poucos sabem é que os relacionamentos mais poderosos se constroem com paciência. Não se trata de ferir seu orgulho de propósito, mas de ser capaz de reconhecer os momentos quando você pode, de maneira sutil, fazê-lo ver que há mais nele do que ele mostra. Essa paciência permitirá que você acesse uma conexão mais profunda, uma que pode parecer fora de alcance para aqueles que não estão dispostos a ir além do superficial. Como os homens reagem quando veem que você já não os idealiza? Quando já não os necessita para se validar, mas os entende profundamente? Este é o jogo de poder que poucos se atrevem a jogar. A verdadeira intimidade se constrói quando você deixa de buscar a aprovação constante e, em vez disso, se concentra em compreender e conectar. Aqui é onde se elimina o medo e se dá lugar à verdadeira conexão. O que você descobriu até agora é apenas o princípio. Você está prestes a desvendar uma abordagem que mudará por completo sua compreensão do amor, do respeito e do poder nos relacionamentos. O conteúdo que você encontra aqui não é algo comum. É uma perspectiva que poucos têm o privilégio de conhecer. E se você continuar explorando este canal, se aproximará da verdade que poucos chegam a compreender. Te asseguro que o que vem poderia transformar sua vida de maneira irrevogável. Um relacionamento não se define pelo que fazemos pelo outro, mas pelo que estamos dispostos a aceitar e compreender. Quando você pode tocar o orgulho de um homem da maneira correta, não apenas muda a dinâmica entre vocês, mas se converte na pessoa que ele quer ser para você. E isso não é algo que ocorra da noite para o dia. É um processo gradual de compreensão, paciência e, sobretudo, empatia. Cada homem é diferente, mas todos têm um ponto fraco, um lugar onde seu orgulho pode ser tocado de maneira sutil. Ao fazer isso, você pode ajudá-lo a se converter em uma melhor versão de si mesmo. Não se trata de jogar com o ego dele, mas de entender a pessoa que realmente é. E no final, esse conhecimento levará você a um relacionamento mais forte, mais significativo e mais duradouro. Você se atreve a começar essa jornada? Os homens nem sempre se dão conta de que estão dançando com seu próprio ego. Cada interação, cada palavra é uma oportunidade para desafiar esse ego ou fortalecê-lo.
Quando você consegue tocá-lo da maneira correta, está criando uma dança onde ambos participam. Mas não se engane, esta não é uma dança superficial. É uma que tem o poder de transformar como eles se veem e como veem você. Às vezes não são as palavras que mudam o curso de um relacionamento, mas os gestos pequenos, quase imperceptíveis. Uma simples mudança na forma como você olha, na forma como se comporta, pode desafiar todo o orgulho de um homem. É aqui onde a verdadeira influência se mostra. Não na confrontação, mas na sutileza, na habilidade de fazê-lo ver seus próprios reflexos sem que ele se dê conta. As palavras são mais poderosas do que você acredita. Podem construir, mas também podem destruir. E o ego de um homem é extremamente sensível às palavras que ele escolhe escutar. Quando você usa as palavras corretas no momento certo, pode fazer com que um homem veja sua própria vulnerabilidade, e nesse mesmo instante, pode mudar a direção da vida dele. É o poder das palavras bem escolhidas, o poder da influência autêntica. O que você precisa entender é que o orgulho masculino não é algo negativo por si só. De fato, pode ser um motor poderoso para o crescimento pessoal. O problema está em como o manejamos. Se você entende o orgulho dele, pode ensiná-lo a evoluir, a ver além de sua própria imagem e chegar à verdadeira conexão. Esse é o objetivo, não destruir, mas expandir sua visão do mundo e de si mesmo. A verdadeira conexão não ocorre quando tudo vai bem. Ocorre quando ambos podem mostrar suas vulnerabilidades e ainda assim se sentir seguros. Este tipo de amor não se baseia na perfeição, mas na aceitação. Aceitar que ambos têm seus medos, seus defeitos e que, apesar disso, podem construir algo mais forte. Quando um homem permite que você entre nesse espaço de vulnerabilidade, é porque confia em você de uma maneira profunda e genuína. O ego, em seu núcleo, é uma defesa. É uma maneira de se proteger das feridas emocionais, das rejeições passadas, dos fracassos. Quando você toca esse ego, não está atacando, está convidando-o a evoluir, a sair de sua zona de conforto. É aí onde, paradoxalmente, o ego se converte em um ponto de conexão em vez de um obstáculo. Antes de poder compreender o ego de outro, você deve compreender o seu próprio. O autoconhecimento é a chave para qualquer tipo de relacionamento significativo. Só quando você pode olhar seus próprios medos, seus próprios orgulhos, pode entender verdadeiramente o que outro está vivendo. Essa jornada de autodescoberta é o que te prepara para tocar os egos dos outros de uma maneira que os transforme. Mudar sua perspectiva sobre o orgulho é o primeiro passo para transformar o relacionamento. Quando você deixa de ver o ego como um inimigo e começa a vê-lo como uma oportunidade, tudo muda. Esse é o momento em que você pode entrar no coração de um homem, quando já não se preocupa com o orgulho dele, mas o usa como um catalisador para se aproximar dele. É uma mudança de mentalidade que muda tudo. A coragem de desafiar o ego de um homem não é um ato de agressão, mas um ato de compaixão. Ao tocar seu orgulho da maneira correta, você dá a ele a oportunidade de crescer, de ver além de sua fachada. Este ato de valentia não apenas muda a dinâmica do relacionamento, mas o convida a um nível de autoconhecimento que não muitos alcançam. E aqui é onde começa a verdadeira mágica de um relacionamento. A chave para tocar o orgulho de um homem de maneira efetiva está no equilíbrio. Não se trata de feri-lo, mas de desafiá-lo suavemente, de mostrar-lhe suas próprias inseguranças, sem fazê-lo sentir que você está atacando. Este tipo de equilíbrio pode ser difícil de conseguir, mas quando você consegue, cria uma dinâmica onde ambos crescem juntos, onde o respeito e o amor se constroem de maneira sólida. O que você está aprendendo hoje é apenas a ponta do iceberg. O próximo passo é só para aqueles dispostos a ir além, para os que buscam uma transformação real. Nem todos estão prontos para isso, e é isso que o torna tão valioso. Aqui é onde muitos começam a despertar, mas outros simplesmente vão embora. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que esta informação tem o poder de mudar tudo, e o melhor está por vir. E uma vez que você entende como interagir com o ego masculino, as regras do jogo mudam por completo. Já não se trata do que ele quer ou do que você precisa,
mas do que ambos podem construir juntos. Este tipo de dinâmica é onde os relacionamentos mais fortes se forjam e onde o amor real começa a florescer. Já não há lugar para o medo ou as inseguranças, apenas para a conexão autêntica. A transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo de autoexploração, de entender o que ambos necessitam e o que estão dispostos a dar. Cada interação, cada momento é uma oportunidade para aprofundar esse vínculo. Não é um destino, é uma jornada constante que se fortalece com cada passo que ambos dão. Quando você consegue acessar este nível de compreensão e conexão, o amor já não é algo que se dá por garantido. Se converte em algo muito mais profundo, algo que te transforma a você e a outra pessoa. Este é o tipo de amor que transcende o ego, que vai além das expectativas e das limitações. Um amor autêntico se constrói sobre a base da vulnerabilidade, do respeito e da aceitação mútua. Agora que você chegou até aqui, sabe que o verdadeiro desafio não está em como ferir o orgulho de um homem, mas em como tocá-lo de maneira que o converta em um aliado em sua vida. É um processo complicado, mas o mais valioso de tudo é que, ao compreender como manejar o ego dele, compreenderá muito mais sobre você mesma e sobre o amor. Esta jornada está longe de terminar. De fato, apenas acabou de começar.